A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 10 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. E o tema neste domingo é Lucas e a visão do reino de Deus. Em um primeiro momento, é necessário que nós possamos saber que o reino ele possui suas regras, que são fruto de uma ética celestial, capaz de manter o equilíbrio do reino e sua expansão. Mas o que é a ética? A ética, ela é um conjunto de regras que fazem parte de um grupo, a qual esse grupo entende que aquilo é o melhor para a sua convivência, é o melhor para a sua sobrevivência e é o melhor para o equilíbrio desse grupo. No caso, o nosso Deus, ele tem o seu reino, que é algo muito maior do que um simples grupo social. Mas o seu reino, ele tem suas regras. E por que ele tem suas regras? Porque as suas regras, elas ajudam o homem a ter uma vida plena, uma vida equilibrada, uma vida virtuosa. Então, essas regras, elas estão num compêndio que é o quê? A palavra de Deus. Na palavra de Deus tem toda a regra a qual o reino determinou para que o homem seja feliz e tenha uma vida feliz na eternidade, ou seja, não é somente nesta vida, mas também na próxima. O reino tem o objetivo de transcender o homem, tirar o homem de uma condição humana, falível, para uma condição eterna e transformada, virtuosa, mas não temporária, eternamente. O tópico 1, ele tem o seguinte título: o que significa reino de Deus? Bom, primeiramente, é preciso nós entendermos o que não é o reino. O reino de Deus, ele não é terreno. Quando o Senhor Jesus estava com Pilatos, e Pilatos falou: olha, eu tenho poder para mandar te soltar, para te deixar vivo. E aí o Senhor Jesus responde: nenhum poder é te dado a não ser aquele que vem do alto. Ou seja, esse reino, ele é transcendente, ele está além do natural, ele é sobrenatural. Então, esse reino, ele não é terreno. Isso é fato. Esse reino também não é político. Esse reino não possui um soberano político que foi elegido pelo povo ou por hereditariedade de uma monarquia. Esse reino também não é político. Esse reino, ele não está restrito ao espaço e tempo. Esse reino, ele tem uma capacidade tanto de expansão geográfica, como também do tempo. Olha, o reino, ele chegou mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra há 2000 anos atrás. João anunciou ele. João foi o precursor. Esse reino chegou, essa mensagem chegou, e ela vem ecoando ao longo dos séculos e milênios. Então, esse reino não está preso a uma condição temporal, também não está preso a uma condição geográfica. Esse reino, ele pode ser alcançado por toda a humanidade. Povos, tribos, línguas e nações, todos eles podem adquirir esse reino, e nós vamos ver isso ao longo. Mas e o que é o reino? O reino, ele é dinâmico. Esse reino, ele chega até o homem de uma forma sobrenatural. E aí eu não vou esgotar agora o assunto, porque nós temos que progredir, nós vamos construindo essa ideia. O reino, ele é portável. O reino, ele pode ser adquirido por qualquer homem. E aí o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração dominical, ele disse o seguinte: venha a nós o teu reino, em Lucas 11:12. Venha a nós o teu reino. Ou seja, esse reino, ele pode ser invocado. Esse reino, ele pode ser pedido. Esse reino, ele pode ser dado. Então, esse reino, ele é portável. Portável aonde? No coração de cada homem. Cada ser humano, se assim quiser, pode ter o reino. E como ter o reino? O João, ele anunciava
a chegada desse reino, e ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus é chegado. Então, esse reino, ele é capaz de alcançar todos os homens mediante o arrependimento sincero. Aquele arrependimento sincero a qual o homem deixa os seus pecados, reconhecendo que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. O tópico 1.1 diz o seguinte: reino de Deus ou reino dos céus? Não há diferença. Ambas as coisas são as mesmas. Tanto o reino do céu como o reino de Deus são as mesmas coisas. É apenas uma opção que o evangelista teve, os evangelistas tiveram, para expressar em seus evangelhos. Mateus, por exemplo, ele evita utilizar reino de Deus. Ele utiliza reino dos céus, porque o judeu tinha muito uma questão de não falar o nome de Deus. O judeu tem isso, de, por uma reverência, não falar o nome de Deus. Como Mateus estava escrevendo para os judeus, então ele busca colocar uma linguagem a qual não deixe escândalo neles e que eles possam ser receptivos a essa mensagem. Porém, Lucas já apresenta como reino de Deus. Por que Lucas faz isso? Porque Lucas apresenta uma supremacia de reinos. Ele apresenta uma supremacia dos reinos terrenos e também de religiões. Então, o evangelista Lucas coloca que reino de Deus. Esse reino de Deus, ele é superior a qualquer doutrina, a qualquer governo político, a qualquer religião. Esse reino de Deus, ele é expansivo. Portanto, essa é a diferença. Quando eu falo, e aí eu citei isso em uma lição anterior, por exemplo, o nosso governo, nós temos o governo brasileiro, é o governo que está representando quem? Uma nação, uma geografia, um espaço. Mas quando eu falo o governo de Bolsonaro, o que eu estou falando? Eu estou falando da mesma coisa. É o governo que rege o quê? O Brasil. Então, se eu falo o governo brasileiro, eu tenho que me referir a quem? Ao presidente Bolsonaro. Quando eu me refiro ao governo de Bolsonaro, eu estou me referindo a quem? Ao governo brasileiro, ou seja, o governo que rege aquele estado, no caso, o Brasil. Da mesma forma, o reino de Deus é o reino na qual tem o Deus soberano que governa esse reino. Supremacia de uma pessoa. Quando eu falo o reino dos céus, eu estou falando da mesma coisa, porque é o reino que é governado por alguém. É o espaço que está sendo governado. Esse reino dos céus, ou reino de Deus, são as mesmas coisas. O tópico 1.2 diz o seguinte: reino na visão escatológica. Nós sabemos que escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas do fim. Esse reino, ele é implícito. Ele tem duas características. Ele é implícito, ou seja, ele está no coração de cada homem que assim o quiser. Ele não tem uma aparência externa, ele não tem, você não vai encontrar um palácio, você não vai encontrar uma geografia, um espaço dominado, você não vai encontrar, porque ele está no coração de cada homem, quase imperceptível, mas ele será explícito no governo milenial. O Senhor estará governando com vara de ferro, onde a justiça ela será predominante, porque assim o nosso Deus julgará as nações, juntamente com a igreja. E, portanto, essa corrupção, as injustiças, todas essas mazelas que ocorrem no nosso país e no mundo, elas serão extirpadas. Por quê? Porque haverá o único juiz, o justo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo governando as nações. Portanto, agora ele é implícito. Agora ele é pequeno, ele está no coração de cada crente, está com a igreja, mas será explícito. Haverá um governo. Ele dominará as nações.
O tópico 2, ele tem por título o desenvolvimento do reino de Deus. O reino de Deus possui objetivos. Ora, em um primeiro momento, esse reino de Deus, ele produz uma reflexão. O homem passa a refletir mediante o quê? A mensagem do reino. O homem passa a refletir sobre a sua vida. O homem passa a refletir sobre os seus pecados. O homem passa a refletir sobre os benefícios da salvação. Esse reino, ele é restaurativo, porque ele não apenas é uma mensagem, mas ele tem um poder capaz de restaurar o homem a uma natureza pura, santa. E também ele faz o quê? Restaura o homem com a sua comunhão a Deus. Deus agora tem comunhão com esse homem que foi inundado por essa mensagem. Ele agora passa a se refletir, ele reflete, ele se arrepende. Ele passa agora a ter a restauração dessa sua vida. E agora ele passa a ter uma produção. O reino de Deus, ele é produtivo. E ele é produtivo em quem? Em cada homem, cada mulher que recebeu esse reino. Cada homem que refletiu e se arrependeu. Cada homem que teve sua vida restaurada, sua comunhão restaurada a Deus. Ele agora passa a ser um agente desse reino. E qual é a missão? Divulgar, propagar, expandir, produzir, ide por todo mundo e fazei discípulo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem do reino. O reino, ele não é estático, ele é dinâmico, ele está expandindo, o tempo todo expandindo. O reino de Deus se apresenta de forma insignificante na visão terrena. É o que nós vamos ver agora nas parábolas. Esse reino, ele parece ser muito insignificante, ele é até motivo de escárnio pelos homens. Mas esse reino, ele é poderoso. Ele tem um poder que sobressai qualquer ótica humana. E aí nós vamos ver no tópico 2.1 o reino comparado ao grão de mostarda. O Senhor Jesus, ele estava falando para as populações que estavam ali às margens ou na periferia da cidade de Jerusalém, ou seja, o seu público eram agricultores, eram pessoas que viviam da terra. E ele utiliza do exemplo na agricultura, citando a semente de mostarda. E alguns podem dizer, a Bíblia mente porque mostarda não é, a semente de mostarda não é a menor semente do mundo. A menor semente do mundo é a semente do morango. Não. O que o Senhor Jesus estava fazendo era a cosmovisão da Palestina. Palestina não tinha morango. Palestina tinha outros tipos de vegetações, outros tipos de hortaliça, outros tipos de frutas que compõem aquele local. E o que o Senhor Jesus coloca? Ele utiliza esse exemplo da menor semente que eles entendiam. A menor semente que estava ali na Palestina, no entendimento deles, no conhecimento deles, na cosmovisão das pessoas, era a semente de mostarda, pequenininha, porém, o Senhor Jesus falava assim, ó, ela é tão pequenininha, insignificante, quase imperceptível, mas ela produz, ela se torna uma árvore grande, que dá fruto e ainda serve para guardar, para acolher as aves do céu. Ou seja, o reino de Deus, ele é insignificante, quase imperceptível. Os homens não valorizam ele, o mundo não valoriza, mas esse reino, ele cresce silenciosamente e ele vai se expandindo. Quando se vê, ele está produzindo refúgio, alimento. Esse é o reino de Deus. Ainda dentro desse 2.1, esse reino ele é dinâmico. Ele é dinâmico porque, se observarmos, o reino chega ali na Palestina, lugar pequeno. E dentro do lugar pequeno, ele ainda surge dentro de locais que não tinha tanta visibilidade, não foi no grande centro. Era em Nazaré, era ali naquelas regiões periféricas.
E assim o reino começou, geograficamente pequeno. O reino também, ele começou a mudar o quê? A antropologia. O homem, agora a antropologia é o estudo do homem. Esse homem agora passou a ter uma mudança de vida. Esse homem agora ele passou a ter uma visão que, ora, esse reino ele é diferente. Esse reino não é mais pautado na lei, na coisa do olho por olho, dente por dente, na questão de resultados imediatos que não produz frutos de vida. Mas agora esse reino começa a mudar o homem. Ele começa a trazer o homem a uma reflexão, o homem se arrepende, o homem agora passa a ter uma conduta de vida diferente. Esse reino produz uma mudança social. Esse reino revolucionou o mundo. Olha o que ele fez. Olha o que o reino fez. Do século I até agora, olha o que o reino fez. O reino influenciou o Oriente, o reino influenciou o Ocidente. Hoje, o cristianismo é uma religião que está em todo o mundo. Olha quantos salvos não foram influenciados por esse reino. Quantas pessoas não tiveram suas vidas restauradas e já estão com o Senhor. Outras estão agora, nós estamos agora vivendo esse reino e outras virão ainda. Olha como esse reino muda a sociedade, ele muda a família, ele muda a sociedade, ele muda o país, ele muda o mundo. O reino é poderoso. Esse reino é poderoso. Isso é motivo de alegria, meus irmãos. O reino é espiritual. Esse reino, ele está no homem e ele faz com que o homem sinta Deus. Espírito, alma e corpo. O espírito, a substância imaterial a qual o Senhor produziu, assim como Zacarias 12:1 diz que o Senhor, ele fez o espírito do homem no seu coração, do seu próprio ser. Ele gerou nele o espírito do homem e colocou no homem. E quando ele coloca no homem, é para que o homem possa ter acesso, ele sinta a presença de Deus. Sem o Espírito, o homem não sente a presença de Deus. Sem o Espírito, a alma não se alegra. Sem o Espírito, o corpo não expressa. Então, nós precisamos do Espírito para quê? Para que possamos sentir Deus. É Ele que aquece, é Ele que esquenta, é Ele que nos faz sentir Deus. Quando estamos adorando nosso Deus, que nossa alma se alegra, é porque nosso espírito se comunicou com o Eterno, se comunicou, sentiu a gloriosa presença do nosso Deus. Então, isso é maravilhoso. O reino, ele tem esse poder de que? Colocar o homem em contato com o nosso Deus, o ser divino, espiritual, e assim nós possamos ter comunhão com Ele e Ele conosco. O tópico 2.2 diz o seguinte: o reino é semelhante ao fermento. Quando o Senhor faz essa exemplificação, é porque o fermento é colocado, um pouquinho de fermento é colocado no trigo. E esse pouquinho vai gerando o quê? Uma influência nessa massa. Essa grande massa ela é influenciada a quê? A expandir. A igreja é isso. A igreja é o agente representante desse reino. E o que ela faz? Ela divulga o evangelho do reino. E esse evangelho vai fazendo efeito na massa, nas massas humanas. Ele vai gerando uma expansão. Esse reino, ele se torna efetivamente produtivo. Esse reino, ele silenciosamente, insignificante, pouquinho, pequeno, ele vai gerando uma influência. E essa influência vai expandindo. E ao expandir, vai alcançando outros e mais, e o reino cresce. Amém? Portanto, o reino, ele é influenciador. O tópico 3 diz o seguinte: características do reino de Deus. O reino exige esforço do homem e arrependimento. Ora, esse arrependimento é aquilo que o homem precisa se esforçar para ter. E aí, Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja,
O esforço que o homem deve fazer é negar a si mesmo, é reconhecer a sua condição de pecado, e assim ele pode adquirir esse reino, e não somente na aquisição, mas também em manter esse reino vivo dentro dele. Então, esse reino, ele é necessário que o homem entenda que ele precisa se esforçar. Há uma contrapartida. Há uma associação. O homem, ele entra com sua parte, se arrependendo, reconhecendo e querendo esse Deus. Ele não é obrigado a querer esse Deus, mas voluntariamente ele se entregando, querendo esse Deus o recebe. Ao recebê-lo, esse homem passa a fazer parte do reino de Deus. Isso é glorioso. E é necessário arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do precursor, João Batista. Arrependei-vos. Esta é a condição para que o homem receba esse reino de Deus. O tópico 3.1 diz o seguinte: o reino de Deus se preocupa com os perdidos. O atributo de Deus na imanência. A imanência é um atributo de Deus a qual esse Deus, ele tem uma preocupação de estar junto ao homem. Não porque Deus precisa do homem, mas porque o homem precisa de Deus para viver. Porque sem Deus, esse homem não é nada, ele não vive, ele não tem qualidade de vida. Ele está fadado à morte, e a morte é eterna. Ele não tem uma qualidade da sua vida diária. Portanto, a imanência de Deus, esse atributo, ele é capaz de gerar um cuidado. E esse cuidado é que o homem absorva, tenha os benefícios do reino. É um cuidado pessoal. O Senhor se preocupa com o indivíduo, não é somente no coletivo. E aí a parábola das 100 ovelhas, o Senhor deixa as 99 e vai atrás de quem? De uma. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que ele não se preocupa apenas com o todo, mas ele tem um cuidado pessoal com cada membro desse reino. Cada súdito deste reino tem um cuidado, uma atenção especial deste Deus. Esse reino, ele tem um esforço divino para resgatar os perdidos. De quem é o esforço? Do nosso Deus. Mesmo aqueles que já receberam, mas se perderam, o Senhor, ele empreende esforço. O que a mulher fez quando ela perdeu a dracma? Ela revirou a casa, ela varreu, ela procurou. E as casas não tinham janelas naquela época. As casas só tinham uma porta, ou seja, luminosidade baixa, mundo em trevas. Lugar caótico. Mas aquela mulher varreu, aquela mulher procurou até achar a sua dracma perdida. O que o Senhor faz? Ele revira o mundo, as trevas, para que ele alcance, ele ache o homem e resgate o homem de uma condição perdida. Portanto, esse reino, ele tem essa capacidade. Uma capacidade de quê? De buscar. Ele tem um objetivo: buscar, resgatar, se esforçar para que o homem tenha acesso, seja resgatado, restaurado, acolhido. Há um movimento divino constante. Nosso Deus está se movimentando constantemente. Quando o homem peca lá no Éden, não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus que vai atrás do homem. Ou seja, o cristianismo, ele tem um Deus que está atrás do homem, que ele busca o homem o tempo todo, resgatar o homem. Diferente de outras religiões, que é o homem buscando os seus deuses, buscando o divino. Não, no cristianismo é o Deus soberano. Ele vem constantemente, ele se movimenta para que o homem possa ser resgatado. Ele envia o seu Filho unigênito. Ação, movimento. O Senhor Jesus morre na cruz. Para quê? Restaurar o homem a Deus. Ou seja, esse Deus, ele se movimenta constantemente. O tópico 3.2 diz o seguinte: o reino e a morte. O bônus do reino na vida terrena. O bônus do reino na vida terrena,
nós podemos encontrar os seus benefícios para que o homem tenha uma qualidade de vida virtuosa. E aí, nós precisamos compreender o que o apóstolo Paulo fala aos romanos, lá em Romanos 14, 17, que ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não se trata de coisas terrenas, não se trata de coisas palpáveis, não se trata de coisas finitas, mas o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. Ou seja, o que são isso? São situações que o homem precisa para viver. O homem precisa viver uma vida justa, o reino dá. O homem precisa de paz, o reino dá. O homem precisa de alegria, o reino dá. Ou seja, as condições necessárias para que o homem viva uma vida terrena plena, o reino proporciona. Proporciona tudo isso para que ele tenha qualidade de vida e não viver uma vida de morte. Parece ser tão contraditório, né? Vida e morte. Mas o reino é exatamente isso. Ele vem diante do caos. Nós não podemos apenas sobreviver. Sobreviver é aquele que está agonizando, que ele está correndo, ele está o tempo todo preocupado com as suas questões pessoais. E o reino não, o reino é vida. Mesmo numa condição terrena, falível, a qual nós estamos, natural, o reino está falando assim, ó, você pode ser justo, você pode ter paz, você pode ter alegria. Tudo isso você pode ter com o reino em vida, ainda na vida natural e a vida eterna. O reino, ele proporcionará ao homem uma vida eterna transformada, plena, onde nós seremos o quê? Mudados de uma condição falível, de uma condição terrena para uma condição divina, para uma condição espiritual, para uma condição eterna e de gozo eterno, não apenas momentos, mas por toda uma vida, e governaremos com o Senhor por toda a eternidade, viveremos com Ele por toda a eternidade. Portanto, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. A definição de reino, eu considero que o apóstolo Paulo, ele trouxe a melhor definição. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Ele é justiça porque ele proporciona uma vida a qual o homem não dará prejuízo ao seu próximo, mas também esse homem viverá em uma condição de eu tenho paz, eu tenho um Deus, eu tenho um futuro. Esse homem agora não passa a ter uma vida, sabe, de lamúrios, uma vida insignificante. Eu tenho vida e vida com abundância. O homem pode dizer isso mediante a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, esse reino, ele é poderoso e ele dá paz. O homem precisa de paz. O mundo está aí clamando por paz. Não adianta ter recursos materiais abundantes se não tiver paz. E alegria. Não adianta também ter tudo e não ter alegria. E o reino dá isso. É isso que move. Olha só a diferença. O que explicar um irmão, uma irmã que vive em uma situação de dificuldades terrenas, a qual ele não tem tudo, ele não é rico, ele não tem todos os banquetes que os príncipes, os reis deste mundo têm, mas ele tem uma vida convicta, uma vida alegre, uma vida em paz. Isso é reino, é o reino de Deus. Portanto, alegrai-vos, porque fazemos parte de um reino, e esse reino é um reino maravilhoso, ele não é falível, muito pelo contrário, ele está em expansão. E nós conhecemos esse reino a cada dia, e conheceremos e viveremos eternamente na glória, porque assim o Senhor quis, porque ele é imanente, ele quis estar no meio do seu povo, e ele mantém o homem vivo para que possa ter uma vida plena. Que o Senhor possa abençoar a nossa escola bíblica dominical, que o Senhor possa abençoar a sua aula. Meus irmãos, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito
para que outros possam ser alcançados. E eu estou disponibilizando um vídeo semanalmente, um comentário semanalmente. Eu sei que há muitas pessoas muito mais capacitadas, mas o pouco que eu coloco pode ser que te ajude em um determinado comentário, em coisas que não vai te ajudar talvez na aula inteira, mas vai te dar algum respaldo, alguma coisa que você possa utilizar. Esse é o nosso esforço, nosso intuito de sempre trazer algo a proporcionar uma aula maravilhosa para todos nós. Portanto, meus irmãos, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.